Will Smith, a extraordinária estrela dos blockbusters de Hollywood, o herói destemido que salvou o mundo em Independence Day, o guardião imortal que enfrentou o desconhecido em MIB, Homens de Negro, e o pai destroçado que fez chorar o mundo inteiro em A Procura da Felicidade. Com um carisma incomparável, uma energia explosiva e uma prestação brilhante que provocava gargalhadas e lágrimas de cortar o coração. Ascendeu para se tornar uma das lendas mais adoradas e poderosas a agraciar os ecrãs de cinema. Durante décadas, reinou sobre o cinema como um gigante inabalável. A coroa viva de Hollywood, a própria personificação da grandeza e uma fonte intemporal de inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Das origens humildes de um jovem rapper que luta para escapar das ruas da Filadélfia Ocidental. Gravou o seu nome na história como um ícone global. Admirado, venerado e celebrado como um testemunho ardente do poder de superar as dificuldades. Mas por detrás deste legado deslumbrante reside uma história não glamurosa, mas brutal. Um campo de batalha de traição, de remorso corrosivo, de tragédias tão profundas que nem os holofotes mais brilhantes o poderiam proteger. O mundo viu apenas o seu sorriso radiante durante tantos anos, mas poucos sentiram o peso assombroso que lhe pressionava o coração. Os segredos obscuros, as feridas profundas da alma que se recusavam a desaparecer. Esta é uma vida a transbordar de triunfos, mas marcada por tempestades e perdas. Uma vida que nos desafia a perguntar: será que a luz mais brilhante de Hollywood consegue sobreviver à sua própria sombra? E antes de começarmos, se acredita que Will Smith é um dos talentos mais raros da atualidade. Não se esqueça de o apreciar como uma homenagem ao homem que trouxe alegria ao mundo enquanto carregava silenciosamente uma dor inimaginável sozinho. É desolador quando a ascensão de uma lenda não nasce na glória, mas no eco da raiva, mais alto do que qualquer aplauso. O som do amor a quebrar sob o peso do medo. Foi este o início de Willard Carroll Smith Jr., nascido a 25 de setembro de 1968, em Filadélfia, Pensilvânia. Veio ao mundo como o segundo de 4 filhos, crescendo com a sua irmã mais velha, Pamela, e os seus irmãos gêmeos mais novos, Harry e Ellen, em casa. O pai, Willard Smith Sr., era engenheiro de refrigeração, o cheiro a óleo e a maquinaria perseguindo-o, porta fora todas as noites, enquanto a mãe, Caroline Bright, era uma dedicada administradora escolar que carregava pó de giz nas pontas dos dedos e uma determinação serena na voz. No papel, a sua família era de classe média no bairro de Winfield, uma família que parecia segura, estável e promissora. Mas as aparências iludem. Dentro daquelas paredes, rugiam tempestades das quais nunca nenhuma criança conseguia escapar. O pai de Will era um homem de ordem e de fogo, tão temido quanto respeitado. A sua mãe era de fala mansa, mas inquebrável, uma defensora da disciplina através da aprendizagem. E não da violência. O seu casamento era uma linha divisória, tensa e prestes a romper. E quando se rompeu, destruiu o mundo de uma criança. Com apenas 9 anos, Will ficou paralisado. Um grito, um golpe, uma mãe em colapso, um rapaz paralisado pelo terror. Mais tarde, confessou nas suas memórias que aquele foi o momento que lhe marcou a alma de vergonha. Sempre me considerei um cobarde, porque vi o meu pai bater na minha mãe e eu não fiz nada. Aquela noite não foi só medo, foi traição. O homem que admirava tornou-se o homem que lhe partiu o coração. A criança que adorava o pai carregava agora o peso da desilusão, da culpa e do silêncio. Essa ferida sangraria silenciosamente por décadas de triunfo, moldando o homem que o mundo adorava. Mas nunca compreendeu verdadeiramente. A família Smith não era pobre. O seu bairro era considerado seguro, até mesmo privilegiado, em comparação com os recantos mais hostis de Filadélfia. Mas a segurança não se mede em dinheiro, e o conforto não pode apagar o terror. Não pobre, mas nunca seguro. Essa era a verdade da sua infância. Noite após noite, Will recorria ao brilho da televisão e ao ritmo do hip-hop para abafar os tremores do silêncio. Descobriu uma escura, o humor. Se conseguisse fazer rir a sua família, talvez as paredes parassem de tremer. Talvez as lágrimas secassem. A sobrevivência tornou-se performance. A performance tornou-se identidade. O sorriso que um dia iluminaria o mundo nasceu ali. Não como alegria, mas como uma máscara para esconder o menino assustado que vivia dentro dela. Com o passar dos anos, as fissuras tornaram-se intransponíveis. Os seus pais separaram-se durante a sua adolescência e, quando o divórcio foi finalizado em 2000, Will já era uma estrela.
Vivia com a mãe, Caroline, que nunca mais se casou. Ela permaneceu a sua âncora firme, aquela que o sustentou silenciosamente enquanto as tempestades da fama e da memória continuavam. Mas nem a força dela conseguiu apagar as cicatrizes. Décadas mais tarde, admitiu: tudo o que construí, tudo o que fiz, veio da tentativa de proteger a minha mãe. Por detrás de cada sucesso de bilheteira, estava o mesmo miúdo de 9 anos, ainda a tentar reescrever a noite que o destruiu. A infância de Will Smith não ficou pintada na inocência. Foi marcada por cicatrizes de medo, de culpa, de desilusão. Cicatrizes de uma família que parecia inteira por fora, mas que se estava a desintegrar por dentro. E, no entanto, dessas cicatrizes extraiu a sua força. A criança impotente que congelou de terror tornou-se o homem que comandou os maiores palcos do mundo. A sua infância não foi um começo tranquilo. Foi um cadinho de fogo, onde a traição forjou a resiliência, e onde um menino marcado pelo silêncio foi transformado numa lenda. É trágico quando a glória chega de mãos dadas com a humilhação, quando o primeiro sabor do triunfo arde tão amargo como o próprio fracasso. Este foi o início da carreira de Will Smith, uma ascensão tão deslumbrante, mas marcada por feridas que jamais esqueceria. Em meados da década de 1980, ainda adolescente com uma energia inesgotável e um sorriso demasiado radiante para ser ignorado, uniu forças com o seu amigo de infância Jeffrey Towns, mais conhecido por DJ Jazzy Jeff. Juntos, tornaram-se DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, um duo que incendiou a cena hip-hop com rap lúdico e familiar. As suas músicas traziam riso em vez de raiva, alegria em vez de fúria. O público adorou, os pais aprovaram. Pela primeira vez, o rap ecoou não só nos quarteirões da cidade, mas também nas salas de estar dos subúrbios. Com apenas 20 anos, Will Smith estava a viver um sonho. No entanto, por detrás dos aplausos, ouviam-se sussurros que cortavam mais fundo do que o silêncio. Os rappers hardcore troçavam dele, chamando-o de fraco. Os críticos descartavam a sua música por considerá-la demasiado comercial. As ruas viraram costas, e a dor tornou-se insuportável em 1989, quando Will e Jeff ganharam o primeiro Grammy para melhor performance de rap com o seu êxito Parents Just Don't Understand. Aquele deveria ter sido o seu momento culminante, uma história gravada a ouro. Mas, nessa mesma noite, alguns dos nomes mais respeitados do rap boicotaram a cerimônia, furiosos com a recusa da Academia de Gravação em transmitir a sua categoria. Assim, ali estava ele, segurando a história nas mãos, sorrindo para o mundo, enquanto no seu coração, a sala estava em silêncio, o respeito ausente. O triunfo chegara, mas envolto no manto sufocante da rejeição. O sucesso trouxe dinheiro, e o dinheiro tornou-se uma tentação. Com apenas 20 anos, Will Smith tinha mais riqueza do que conseguia contar. Carros a brilhar na garagem, joias a brilhar sob os holofotes, festas que pareciam intermináveis. O rugido da fama era inebriante, abafando o sussurro da responsabilidade. Era demasiado jovem, demasiado despreparado, para perceber que o dinheiro sem disciplina é uma armadilha. E depois veio o lembrete que nunca mais se esquece: a autoridade tributária. No início da década de 1990, com apenas 21 anos, o sonho ruiu. Milhões de dólares em impostos em atraso sufocavam-no. Caras perdidas, fortuna perdida, a alfândega a bater à porta. O miúdo que acabara de fazer história com um Grammy nas mãos estava subitamente sem dinheiro. Tinha um disco de sucesso, um Grammy, confessaria mais tarde. E então, de repente, fiquei destroçado. Completamente destroçado. A queda foi brutal. Não, mano. Era uma estrela adorada pelo mundo. No ano seguinte, ele era um conto de advertência sussurrado na indústria. Este colapso ensinou-lhe a primeira lição verdadeira. O sucesso não significa nada sem controlo. O talento pode abrir portas, mas sem disciplina, essas portas fecham-se. A fama prometia o paraíso, mas, em vez disso, trouxe humilhação, noites sem dormir e uma verdade que ele jamais esqueceria: a de que a fortuna sem sabedoria pode destruir mais depressa do que o fracasso. E então, o destino bateu-lhe na porta. Em 1990, à beira do colapso, Will recebeu um convite do lendário Quincy Jones. Numa festa cheia de estrelas, Quincy olhou-o diretamente nos olhos e exigiu um teste para um papel numa sitcom ali mesmo na sala de estar. Will gelou. Ele não estava preparado. Sem guião, sem ensaio. Mas Quincy insistiu: façam-no agora.
Aproveitem a oportunidade. Ou acabou. E assim, sem nada além de puro instinto e desespero. Will apresentou-se de imediato. A sala de estar transformou-se num palco. O silêncio tornou-se um holofote. E, naqueles poucos minutos, o seu carisma iluminou o ambiente como um relâmpago. O destino escolheu-o. O papel era dele. Da noite para o dia, deixou de ser um rapper falido e passou a ser o rosto de um novo fenômeno cultural. O novo príncipe de Bel-Air. Era mais do que uma segunda oportunidade. Foi a ressurreição. Das cinzas da rejeição, das ruínas da dívida e da vergonha, surgiu uma nova estrela. Não apenas um príncipe de Bel-Air, mas um príncipe do destino. O que começou como riso e rap tornou-se agora história e televisão. E Will Smith aprendeu uma verdade que guiaria a sua vida para sempre. Que mesmo na queda mais cruel, se ousar dar um passo em frente, o destino ainda o pode coroar. Hollywood colocou a sua coroa mais brilhante na sua cabeça, mas o que brilhava sob os holofotes muitas vezes cortava como uma lâmina no escuro. Will Smith usou esta coroa, deslumbrando milhões, mas cada joia carregava um peso escondido. Das gargalhadas de O Príncipe de Bel-Air ao estrondo estrondoso dos filmes de sucesso, ascendeu como um rei das bilheteiras na década de 1990. Bad Boys acendeu o rastilho. Independence Day fez dele o salvador do mundo. E M.B., Man in Black gravou o seu rosto na cultura pop global. Para milhões, era imparável, encantador, destemido, o homem que podia salvar a humanidade com um sorriso. Mas por detrás desse sorriso, as tempestades rugiam, e a ascensão à glória vinha com sombras que mais ninguém conseguia ver. A fama dava-lhe poder, mas também o enjaulava. O mundo exigia um herói impecável, sempre espirituoso, sempre radiante. Nunca destroçado, os críticos descartavam-no como demasiado polido, demasiado artificial. Como se a autenticidade e a alegria fossem defeitos. Cada sorriso na passadeira vermelha era pesado. Uma máscara que escondia um homem que ansiava por ser visto para além da imagem. Sentia que, independentemente do que fizesse, admitiu mais tarde, as pessoas só viam a imagem, não a pessoa. Para uma estrela que deu tanto ao mundo, a invisibilidade era o castigo mais cruel de todos, procurando provar o seu valor. Will virou-se para a profundidade, afastando-se dos blockbusters para encarnar Muhammad Ali em Ali 2001. A transformação não só o desafiou, como quase o destruiu. Interpretar um homem maior do que a vida, um guerreiro cultural, um ícone global, significava carregar não só as luvas de Ali, mas também a sua chama, as suas cicatrizes e o peso da própria história. Will levou o seu corpo ao limite, horas intermináveis no ginásio até os seus músculos gritarem, treinando até que os hematomas lhe pintassem as costelas, treinando a sua voz até esta falhar. O sono era raro, a exaustão constante, os seus dias consumidos por um ciclo de suor, dor e repetição implacável. Cada murro não era apenas coreografia, era agonia. Cada discurso ensaiado sob o olhar implacável dos críticos e dos fãs parecia um julgamento. Cada dia se tornou uma guerra contra o seu próprio corpo. A sua própria dúvida. A prestação valeu-lhe uma nomeação para os Oscars, mas deixou-o vazio, marcado pelo preço de provar que era digno de canalizar a grandeza de outro homem. Os aplausos foram estrondosos, mas só Will sabia o custo. As noites de dor, o medo de nunca escapar à sombra de Ali. Depois, veio A Procura da Felicidade, de 2006. Não foi um papel comum, foi uma recordação. Ao interpretar Chris Gardner, um pai devastado pela pobreza, mas que lutava pelo filho. Will não estava apenas a representar, estava a reabrir feridas antigas. Cada olhar desesperado, cada súplica trêmula, tinha raízes numa promessa feita por um menino de 9 anos que uma vez gelou ao ver a mãe ser agredida. No écran. A promessa retornou. Os seus filhos jamais suportariam o que ele suportou. As lágrimas que lhe escorriam pelo rosto não eram performance. Eram recordações. Eram cicatrizes que esperaram décadas para serem libertadas. O filme valeu-lhe mais uma nomeação para os Oscars e o respeito da crítica. Mas, mais importante, trouxe-lhe uma espécie de cura que nenhum prêmio poderia igualar. Para Will Smith, o cinema tornara-se mais do que arte. Era sobrevivência. Uma forma de extravasar a sua dor. E, no entanto, até os reis carregam feridas que nunca cicatrizam. A carreira de Will carrega o fantasma das escolhas desfeitas. Recusou o papel de Neo em Matrix, uma decisão que o perseguiu enquanto o filme redefinia o cinema por uma geração. Mais tarde, recusou Django Libertado, de Quentin Tarantino.
hesitante na sua brutalidade, apenas para assistir a outro ator a conquistar a glória. Não foram meros deslizes na sua carreira, foram cicatrizes do que poderia ter sido. Feridas que sussurravam sobre vidas alternativas que nunca viveria. Tomei más decisões, confessou. E às vezes pergunto-me o que poderia ter acontecido, apesar de todas as suas vitórias. Não foi imune à dor do arrependimento. E depois, a redenção. King Richard, de 2021, deu-lhe um papel que não era apenas uma personagem, mas um espelho. Tal como Richard Williams, o pai imperfeito, mas implacável. De Venus e Serena, Will encontrou um reflexo da sua própria viagem. Imperfeito, ferozmente protetor, desesperado por proteger a sua família das tempestades. Cada cena era tanto performance como confissão. Quando finalmente ganhou o Oscar de melhor ator em 2022, foi mais do que aplausos de Hollywood. Foi uma vingança. Após décadas de riso, ação, triunfo e dúvida, o miúdo que antes escondia o medo atrás de piadas ergueu-se como um homem cuja alma dominava o palco. Nessa noite, a coroa era dele. O mundo não viu apenas a estrela, viu o homem, o pai, a alma, a lenda. A sua vitória não foi um troféu. Foi a prova de que as cicatrizes podem brilhar mais do que as coroas, que a dor pode forjar a grandeza e que, mesmo sob o peso mais pesado, um homem pode erguer-se inquebrável. É preciso uma vida inteira para chegar ao topo, mas por vezes apenas segundos para cair. E a 27 de março de 2022, Will Smith atingiu finalmente o auge que perseguira durante mais de 3 décadas. Depois de anos de risos que mascaravam a dor, de êxitos de bilheteira que carregavam o peso da expectativa, de papéis que lhe cravavam cicatrizes no corpo e na alma, estava de pé, segurando a estátua de ouro com que todo o ator sonha. O Oscar de melhor ator. Finalmente seu. A ovação estrondou como uma tempestade a sacudir as paredes. Ondas de aplausos atingiram-no como se o próprio mundo se curvasse em reconhecimento. Naquele momento, o rapaz do oeste de Filadélfia, que antes escondia o medo atrás de piadas, tornou-se o homem coroado por Hollywood com a sua maior honra, a sua vida de luta. Suor e perseverança cristalizou-se em puro triunfo. Mas quanto mais alta for a coroa, mais afiado será o seu fio. No mesmo salão, sob as mesmas luzes, o triunfo que deveria ter selado o seu legado causou. Em vez disso, a sua ferida mais cruel. Os holofotes que o coroavam tornaram-se escaldantes e, na ápice, a história desviou-se do rumo. Aconteceu em segundos. Uma piada sobre Jada Pinkett Smith cortou o ar. Will levantou-se da cadeira, com o rosto tenso de fúria, e caminhou em direção ao palco. E depois, perante milhões de pessoas que assistiam ao vivo, a sua mão atingiu Chris Rock no rosto. O som ecoou pela Dolby Theatre, mais alto, mais agudo, mais chocante do que qualquer aplauso. Suspiros irromperam. Os olhos arregalaram-se e, em instantes, o silêncio tomou conta da sala. Nesse instante, o milagre da vitória desfez-se sob o peso da infâmia. O que tinha sido a noite da sua glória suprema tornou-se a noite da sua mais brutal provação. A queda não foi gradual, nem misericordiosa, foi repentina, devastadora e testemunhada pelo mundo inteiro. O custo foi devastador. A Academia proibiu-o de comparecer aos Oscars ou a qualquer evento da Academia durante 10 anos. Demitiu-se completamente a Academia. Filmes já em curso foram interrompidos. Estúdios recolheram-se ao silêncio. A carreira que antes parecia inabalável tremia agora como vidro prestes a partir. Em poucos segundos, décadas de respeito foram ensombradas. Uma vida inteira de honra foi ensombrada por um único lapso de controlo. Segundos de impulso roubaram anos de legado. E depois veio o silêncio. Não o silêncio suave do repouso, mas o tipo sufocante que se segue a um terremoto. Depois de as luzes se apagarem e os aplausos se dissiparem, Will ficou sozinho na sombra das suas próprias ações. Os aplausos que o tinham animado minutos antes tinham desaparecido. No seu lugar, havia um vazio tão pesado que parecia um exílio. Mais tarde, confessou que era uma cicatriz para a vida. E assim foi. Não era um ferimento que as câmaras pudessem captar, mas um peso invisível a pressionar-lhe o peito. Noite após noite, o mundo presenciara o ato. Só ele suportara o seu eco. Os dias transformaram-se em noites, assombrado pela repetição, pelo som que não parava de reverberar na sua mente. O sono tornou-se um estranho. As perguntas atormentavam-no sem parar. Por que é que não parei? Como pude deixar que isso acontecesse? Carregava não só a vergonha da greve,
mas a agonia mais profunda de saber que tinha magoado mais do que uma pessoa. O seu amigo, os seus colegas, os seus fãs e a si próprio. A coroa pela qual lutara toda a vida parecia agora agrilhoada. Cada momento de triunfo era eclipsado por uma lembrança da qual não conseguia escapar. Uma única noite repetiu-se como uma cena que se recusava a desaparecer da tela da sua alma. No entanto, não se escondeu. Apresentou-se perante o mundo não como o príncipe recém-chegado ou o rei das bilheteiras, mas como um homem despido em busca de redenção. Ele falou vezes sem conta. Declarações públicas, reflexões cheias de lágrimas, confissões que tremiam de arrependimento. Eu estava enganado, disse ele. Eu magoei pessoas e arrependo-me profundamente. A sua voz não tinha arrogância, apenas a fragilidade de alguém que carrega uma vergonha mais pesada do que qualquer troféu. Os pedidos de desculpa não conseguiram reescrever o momento, mas revelaram um homem disposto a enfrentá-lo, a suportar a dor em vez de a negar. Este não era o Will Smith que o público pensava conhecer. Durante décadas, fora o salvador sorridente, o herói destemido, o pai que transformava feridas em sabedoria no ecrã. Ora, não era visto como uma lenda intocável, mas como um homem frágil, imperfeito e arrependido. Talvez pela primeira vez a sua humanidade eclipsasse a sua fama. A lição foi brutal, mas estendeu-se muito para além de um homem. Foi um lembrete para milhões. O controle das emoções supera a procura de qualquer coroa. O autodomínio é maior do que o domínio do palco. A sua queda não foi apenas sua, foi um espelho para todos os que assistiam, mostrando quão rapidamente a grandeza se pode fragmentar, quão tênue é a linha entre o triunfo e a tragédia. E, no entanto, as cicatrizes não marcam apenas, ensinam. A cicatriz de Will tornou-se uma professora, obrigando-o a debater-se com a sombra dentro de si. Cada pedido de desculpas não era apenas para o mundo, mas para o homem que estava no espelho. O homem que não conseguiu escapar à recordação daquela noite. O seu legado pode carregar a bofetada, mas também carrega algo mais profundo. A história de um homem que tropeçou publicamente, suportou o peso da vergonha, ainda assim, procurou reerguer-se. O paradoxo de 27 de março de 2022 continua a ser assombroso. A mesma noite que o coroou também o feriu. Mas talvez seja essa a essência da verdadeira grandeza. Não a ausência de erros, nem a ilusão da perfeição, mas a coragem para enfrentar os nossos momentos mais sombrios, aprender e transformá-los em luz. A sua vitória nos Oscars e a sua cicatriz permanecerão para sempre lado a lado. A prova de que a glória pode deslumbrar, mas só a disciplina perdura. E que mesmo nas nossas piores quedas, a redenção ainda pode ser encontrada. E o amor? E a família? As mesmas forças tão intimamente ligadas àquela imagem nos Oscars. Para compreender o homem que se despedaçou sob os holofotes, precisamos de recuar até ao início dos anos 90, quando enfrentou a primeira ferida profunda no seu coração, o tipo de ferida que nenhum aplauso poderia alguma vez curar. Em 1992, no auge da sua ascensão em Um Maluco no Pedaço, Will Smith parecia estar a entrar numa fase em que a vida lhe oferecia não só fama, mas também realização. No set do seu sucessor, encontrou um palco diferente ao conhecer essa atriz, Sherry Zampino. O seu romance turbulento evoluiu rapidamente, repleto do tipo de esperança que faz dois jovens sonhadores acreditarem que podem construir um mundo juntos, intacado pelas sombras. Nesse mesmo ano, trocaram votos e, pela primeira vez na vida, Will acreditou ter garantido não só uma audiência, mas também um lar. Mais tarde, nesse ano, chegou o momento que o marcou para sempre, ser pai pela primeira vez. Quando o seu filho Trey nasceu, Will segurou-o com as mãos trêmulas e o coração a transbordar. O quarto do hospital parecia mais iluminado, o mundo lá fora mais silencioso, como se o próprio tempo tivesse parado para homenagear a chegada daquela criança. Para Will, aquela mãozinha que lhe envolvia o dedo não era apenas vida, era redenção. No primeiro choro de Trey, ouviu o silenciamento dos seus próprios medos de infância. No frágil batimento cardíaco de Trey, sentiu a promessa de que o ciclo de lares desfeitos que testemunhara em rapaz terminaria finalmente com ele. Mais tarde, refletiria que segurar Trey pela primeira vez foi a vitória mais pura da sua vida, maior do que o ouro de um Grammy, maior do que a glória de um sucesso de bilheteira. Nenhum público, nenhuma ovação de pé, nenhum sucesso nas tabelas de vendas se comparava àquele momento. Durante algum tempo, pareceu que tinha encontrado o equilíbrio que sempre almejara. Gargalhadas na sala de estar, amor à mesa,
O tipo de alegria comum que conseguia silenciar até os ecos mais sombrios do seu passado. Mas os holofotes são companheiros ciumentos. E por detrás do seu brilho, cresciam sombras, as longas noites no set, as viagens intermináveis, a atração inebriante da fama. Tudo isto pressionava um casamento ainda frágil e recente. Cherie recordaria mais tarde que Hollywood nunca batia à porta antes de entrar em sua casa. Simplesmente instalou-se, exigindo atenção que deveria pertencer à família. Will, com pouco mais de 20 anos, foi puxado em duas direções, em direção ao arco ascendente do estrelato e à responsabilidade silenciosa da paternidade. No início, as fissuras eram sussurros. Um jantar perdido aqui. Uma história de embalar interrompida ali, um telefonema que terminou demasiado depressa. Mas a cada ausência, o silêncio tornava-se mais pesado. A mesma casa que antes se enchia das gargalhadas de Trey e da admiração dos novos pais ecoava agora com uma tensão silenciosa. Em 1995, apenas 3 anos depois de terem feito votos de casamento eterno, os votos desfizeram-se. O divórcio não foi apenas uma questão burocrática. Foi o colapso de um sonho que Will jurou proteger em criança. Em criança, ficou paralisado enquanto seus pais discutiam, jurando que nunca deixaria a história repetir-se. No entanto, ali estava ele, a assistir ao desenrolar da mesma história, desta vez pelas suas próprias mãos. Mais tarde, admitiria, com uma sinceridade mordaz, que o divórcio foi o fracasso máximo para mim. A dor não era só dele. Para Cherie, era a dor de perceber que o amor não era suficiente para competir com um mundo que exigia a alma do marido. Para Trey, ainda criança, era a confusão transformada em sofrimento. Will nunca esqueceria o dia em que tentou explicar por que é que casa já não significaria a mesma coisa. Os olhos arregalados e inquisitivos de Trey, a mãozinha que antes se agarrava ao seu dedo agora a escorregar. Estas imagens ficaram gravadas na memória de Will. Anos mais tarde, confessou que aquele olhar o perseguia mais do que qualquer crítica, mais do que qualquer desilusão de bilheteira. O que se desfez em 1995 não foi apenas um casamento. Foi a ilusão de que o sucesso poderia proteger contra a tristeza. O riso que antes enchia a sua casa foi substituído por quartos silenciosos, por cronogramas de custódia, por noites em que Will ficava sentado sozinho, repassando cada escolha que o levara até ali. Para ele, o colapso não foi apenas um fim legal. Foi a quebra de um voto para si, para a sua família, para o rapazinho que um dia foi e deixou uma cicatriz que nenhum holofote, nenhum aplauso, nenhum triunfo poderia alguma vez apagar. A ferida mais profunda. Porém, não foi o casamento desfeito. Era a distância cada vez maior com o filho. Trey, preso entre dois mundos, começou a afastar-se, e o laço que antes parecia inabalável tornou-se frágil. O menino que antes adormecera no peito do pai afastava-se agora do seu abraço. Will recordaria mais tarde a dor daqueles momentos, estando a poucos metros do filho, mas sentindo como se quilômetros os separassem. Conseguia encher estádios de risos, conquistar a adoração de milhões, mas não conseguia invocar a confiança simples do próprio filho. O silêncio entre eles era mais alto do que qualquer ovação. E nenhuma passadeira vermelha, nenhum prêmio, nenhuma banda sonora de risos poderia preencher a dor daquela ausência. O tempo, embora implacável, ofereceu-lhe uma segunda oportunidade. Lenta e dolorosamente, Will começou a reconstruir o que se tinha perdido. Não através de grandes gestos ou guiões de Hollywood, mas pela presença, através de estar presente, ouvir, esperar que Trey voltasse a abrir a porta. Palavras que tinham permanecido trancadas durante anos libertaram-se finalmente. Confissões de arrependimento, de saudade, de amor, muitas vezes deixadas sem palavras. E Trey, com o tempo, respondeu não com discursos, mas com pequenos e preciosos atos de perdão. Uma gargalhada partilhada, um abraço retribuído, um momento de silêncio que disse mais do que as palavras alguma vez poderiam dizer. Pai e filho não se reconciliaram sob o brilho das câmeras, mas na resiliência silenciosa do amor restaurado. Dois corações a encontrarem o caminho de volta através da ponte que a fama um dia queimou. No entanto, a cicatriz nunca desapareceu. Aquele primeiro casamento deixou uma marca que nenhum holofote conseguiu apagar. Gravou no coração de Will uma verdade que ele carregaria para o resto da vida. O sucesso no mundo não significa nada se falhar em casa. O legado não se mede em troféus, nem em manchetes, nem em números de bilheteira. Ele mede-se nos corações dos nossos filhos. E foi essa ferida, a sua primeira, a sua ferida mais pessoal, que viria a moldar todas as suas escolhas no amor.
na família e nas tempestades que ainda o aguardavam no horizonte. Em 1997, 5 anos após o fim do seu primeiro casamento, Will Smith acreditava ter encontrado não só um novo começo, mas o seu próprio destino. A mulher que lhe traria força, filhos e talvez a paz que tanto procurava. Nesse ano, casou com a atriz Jada Pinkett, uma mulher de uma independência feroz, talento nato e presença magnética. Juntos, tornaram-se um dos casais mais admirados de Hollywood. Belos, poderosos, aparentemente inabaláveis. Em poucos anos, a família cresceu. Jaden nasceu em 1998. Willow nasceu em 2000. Para o mundo, eles eram a realeza, a imagem perfeita de força e legado. Para Will, parecia uma salvação, uma segunda oportunidade para reconstruir o lar que vira ruir em criança. Aqueles primeiros anos brilhavam de promessas. O seu lar fervilhava com o riso das crianças e o calor das alegrias comuns, com o qual nenhum prêmio se podia igualar. Will recordava frequentemente os primeiros passos vacilantes de Jaden pela sala de estar, a vozinha de Willow que enchia a casa enquanto ela cantarolava para adormecer. As noites em que se sentava ao lado da cama deles a ler histórias até a sua própria voz se romper de emoção. Para lá das paredes da sua casa, passadeiras vermelhas e flashes de máquinas fotográficas coroavam-nos como a realeza de Hollywood. Mas, por detrás daquelas portas, eram simplesmente pais, imersos no belo caos de criar uma jovem família. Para Will, Jada era mais do que uma parceira. Ela era uma força. Costumava dizer que ela lhe dava um tipo diferente de força, que exigia não só o sucesso, mas a transformação. Ela desafiou as ideias dele, expandiu os seus limites e posicionou-se como sua igual num mundo que tentava constantemente colocá-los em pedestais. O seu amor parecia provar que, mesmo sob os holofotes mais brilhantes e implacáveis de Hollywood, a família podia florescer, a parceria podia perdurar e o amor podia perdurar. Nenhuma história de amor de Hollywood, por mais radiante que seja, está livre de sombras. Com o tempo, os atritos pessoais misturaram-se com o ruído público, os rumores de um casamento aberto, o questionamento sobre os limites. E duas personalidades fortes dividiram-se entre a liberdade e a segurança. Will e Jada falavam frequentemente em construir o seu vínculo com base na honestidade radical, em vez de nas aparências. Mas a honestidade sem arestas pode ser prejudicial. Em 2020, Jada descreveu publicamente o que chamou de envolvimento, uma relação amorosa durante um período em que ela e Will estiveram separados. A palavra tornou-se uma tempestade, mas o clima mais severo já lá estava, com necessidades conflituosas, mágoas por curar e a tensão de viver sob um microscópio. Enquanto as câmeras rodavam, Will sentou-se ao lado dela em silêncio. Os seus olhos mostravam um homem a debater-se não só com as manchetes, mas também com a dor da confiança posta à prova e do orgulho ferido. Por detrás das cortinas, a verdade era ainda mais pesada. Desde 2016 que viviam separados, casados e ainda assim separados, unidos e ainda assim separados, presos num limbo que deixava tanto o amor como a dor sem fronteiras claras. Para Will, a ferida era o medo e a responsabilidade, um antigo instinto de proteger e reparar, colidindo com a humilhação de não conseguir manter a sua casa intacta. Para Jada, era a invisibilidade e a identidade, uma necessidade de ser vista como ela própria, e não apenas como a esposa de uma estrela global. Nenhuma das duas estava totalmente certa ou totalmente errada. Ambas fizeram escolhas dolorosas. Continuou a chamar-lhe o amor da minha vida, mesmo admitindo que a sua união foi uma viagem brutal e bonita. Ela falou sobre sentir-se invisível e sobre procurar significado para além da sombra da fama. A ruptura não nasceu de um ato isolado, mas de anos de expectativas desencontradas, escrutínio implacável, limites confusos e conversas que chegaram tarde demais. Reconhecer esta complexidade não justifica a dor. Simplesmente nomeia. O peso não recaiu apenas sobre eles. Os filhos também carregaram parte. Willow falou sobre o colapso sob a pressão da fama e do barulho em torno da sua família. Jaden, ainda adolescente, manifestou o desejo de se distanciar e de se definir nos seus próprios termos. O lar tinha amor, mas também tinha clima. Dias de calor e dias de tempestade. Ao mostrarem abertamente as suas fraturas, Will e Jada não ofereceram um modelo a imitar. Ofereceram um espelho a considerar. A lição não é que quebrar limites ou fazer confissões públicas seja heróico. É mais silencioso e difícil do que isso. O amor exige cuidado, clareza e moderação.
A honestidade precisa de compaixão. E mesmo as parcerias mais fortes podem quebrar quando as necessidades não são mencionadas e a dor não é curada. No entanto, apesar de todas as tempestades, permaneceu um laço. Will chamou a Jara a sua companheira de vida. Uma frase que quebra a tradição, mas revela uma resiliência que poucos poderiam imaginar. Nunca disfarçaram as suas fraturas. Em vez disso, deixaram que o mundo os visse. Cross, imperfeitos, humanos. Ao fazê-lo, tornaram-se menos uma imagem a ser idolatrada e mais um espelho. A prova de que até os casamentos mais deslumbrantes podem ser frágeis, complicados, obras inacabadas em curso. Para Will, o paradoxo de Jara é incontornável. Ela é o amor que o eleva e a ferida que o humilha. O santuário que o abriga e o campo de batalha que deixa cicatrizes. Estar ao lado dela tem sido tanto triunfo como provação, força e entrega. E talvez seja aí que reside a verdade do amor. Não na perfeição, mas na persistência. Não numa vida sem dor, mas na escolha de continuar a caminhar mesmo quando o caminho é profundo. Este segundo casamento não concedeu a Will o conto de fadas com que um dia sonhara. Deu-lhes, dei algo mais duro, mais raro, mas talvez mais real. Uma companheira cuja presença moldou tanto a sua grandeza como a sua dor, cujo amor o destruiu e reconstruiu em igual medida. E foi esse mesmo amor, feroz e complexo, que transbordou na noite dos Oscars de 2022, quando a devoção, a frustração e as feridas abertas convergiram num único ato sob as luzes mais brilhantes. Neste sentido, a sua história não é apenas sobre duas pessoas. É sobre a forma como o amor, com todas as suas contradições, nos pode construir e destruir. Coroa e Magua. Muitas vezes ao mesmo tempo. Não há um guião para o momento em que se descobre que o pai, a fonte tanto das suas cicatrizes como da sua força, tem apenas alguns meses de vida. Em 2016, Will Smith foi obrigado a enfrentar uma verdade mais devastadora do que qualquer manchete. O seu pai, Willard Carroll Smith Sr., tinha sido diagnosticado com cancro terminal. Os médicos disseram que faltavam apenas alguns meses. Para Will, a notícia soou como o eco de uma história inacabada. Este era o homem que lhe ensinara disciplina, ética de trabalho e resiliência. E também o homem cujas explosões violentas marcaram a sua infância, deixando-o com culpa e medo que carregou durante décadas. O amor e o ressentimento sempre viveram lado a lado na sua relação. Duas forças que nunca se reconciliaram. Agora, com o tempo a esgotar-se, deparava-se com a pergunta impossível: como despedir-se de alguém que é, ao mesmo tempo, o seu alicerce e a sua ferida? Naqueles últimos meses, Will costumava sentar-se ao lado da cama do pai. A dinâmica de poder tinha mudado. Já não era o rapaz aterrorizado que antes congelava em silêncio, mas agora era um homem adulto determinado a encontrar a paz. As conversas desenrolaram-se silenciosamente sobre a vida, sobre os arrependimentos, sobre as estranhas formas como o amor e a dor sempre caminharam juntos na sua família. Will disse mais tarde que aquelas horas desvendaram tudo, revelando a verdade, que perdoar não era apagar o passado, mas sim escolher que parte dele levar para a frente. Quando o seu pai finalmente faleceu, foi uma perda que nenhum aplauso poderia atenuar, mas também deixou um presente paradoxal, a hipótese de libertar a raiva e de se agarrar à gratidão. Will escolheu lembrar-se da força que o pai lhe incutiu, das lições que o moldaram, enquanto deixava de lado o ódio que o oprimia desde a infância. Na dor, encontrou uma dose de cura, e nessa cura, descobriu uma verdade que vai para além da sua própria história. Por vezes, a maior liberdade não está na vitória, mas no perdão. Há vitórias que enchem estádios e há vitórias que acontecem no silêncio de um quarto de hospital. Em 2019, Will Smith confrontou uma das verdades mais preocupantes da sua vida durante o que deveria ser um exame de rotina. Uma colonoscopia revelou um pólipo pré-canceroso. Os médicos retiraram-no rapidamente, garantindo-lhe que o perigo tinha desaparecido, mas a sombra que projetava era muito maior do que o próprio tumor. Para Will, cujo pai tinha morrido de cancro apenas 3 anos antes. A descoberta era mais do que médica, era existencial. Não conseguia livrar-se do pensamento: será que partilharia o mesmo destino? Será que um dia os meus filhos estariam ao meu lado como eu estive ao lado dele? Sob as luzes estéreis do hospital, a imagem de invencibilidade que carregara durante décadas desfez-se. Para um homem que construiu a sua vida com base na força, no charme e na energia inesgotável, a notícia foi um lembrete brutal. Até as lendas são feitas de carne, e a carne é frágil. Mais tarde,
Admitiu que a experiência o obrigou a repensar o que a saúde realmente significava. Já não se tratava de aparência. Tratava-se de sobrevivência, disciplina e gratidão pelo corpo que o sustentou durante décadas de tempestades. 2 anos depois, em 2021, o mundo viu outra camada de vulnerabilidade. Will lançou uma série no YouTube intitulada Melhor Forma da Minha Vida, com o objetivo de registrar a sua jornada para perder peso e recuperar a forma física. O que começou como um desafio, depressa se tornou algo muito mais cru. As câmeras captaram não só as suas flexões e suor, mas também a sua frustração, o seu cansaço, as suas dúvidas. Sob o brilho das luzes do estúdio, o príncipe recém-nascido desapareceu. No seu lugar, estava um homem a debater-se com o seu próprio reflexo, exposto de formas que um guião nunca poderia controlar. No episódio, admitiu que pensamentos sombrios o tinham invadido, fugazes, mas assombrosos, prova de que até um homem adorado por milhões conseguia lutar contra sombras em silêncio. Alguns espectadores ficaram chocados, mas, para muitos, este tornou-se um espelho. A vulnerabilidade não diminui a grandeza, ela humaniza-a. No mesmo ano, lançou o seu livro de memórias, intitulado Simplesmente Will. Nas suas páginas, despiu a armadura da celebridade e reabriu as feridas do seu passado. O terror da infância. A noite em que o pai agrediu a mãe, a culpa que persistiu durante décadas, as fraturas do casamento, a dor do arrependimento. Escrever tornou-se mais do que contar histórias. Era a sobrevivência. Uma forma de sangrar o veneno de velhas cicatrizes. Cada capítulo era ao mesmo tempo confissão e cura. Ferida e cura. Os leitores descobriram não só o astro, mas o homem por detrás da máscara. Um homem frágil, imperfeito, mas corajoso o suficiente para ser visto. Em 2021, Will Smith tinha conquistado as tabelas, as arenas e os ecrãs de cinema. Mas as suas batalhas mais ferozes eram invisíveis, travadas não contra vilões nos ecrãs, mas contra o envelhecimento, o medo e o peso esmagador da expectativa. A saúde, percebeu, não era um corpo perfeito esculpido para o aplauso, mas a coragem para admitir a fraqueza, a disciplina para a enfrentar e a humildade para pedir ajuda. Talvez a maior lição destes anos tenha sido silenciosa, mas profunda. O corpo não pode prosperar sem a mente, e a mente não pode perdurar sem isso. Me perderá sem honestidade. A sua viagem pelos corredores dos hospitais, academias e pelas páginas das suas memórias não teve como objetivo resgatar a juventude ou perseguir a perfeição. Tratava-se de equilíbrio, de aprender que a verdadeira força não está em esconder as cicatrizes, mas em transportá-las com elegância, e de ensinar aos outros que a cura começa muitas vezes onde antes havia medo. No entanto, mesmo carregando estas cicatrizes com uma sabedoria renovada, ainda se formavam tempestades sob a superfície, tempestades que um dia irromperiam sob os holofotes mais brilhantes de Hollywood. Agora, aos 56 anos, Will Smith já não vive sob o brilho constante das manchetes, mas sim num santuário esculpido em triunfos e cicatrizes. Vive num amplo complexo de 60 hectares em Calabasas, um lugar que parece menos uma mansão e mais um oásis. Uma fortaleza de privacidade, criatividade e reflexão. A propriedade em si é um mundo entre muros. Um lago privado que espelha o céu da Califórnia. Um estúdio de gravação de última geração. Um campo de basquetebol completo e até o seu próprio cinema. Para o mundo, é um palácio. Para Will, é um lembrete de que a paz precisa de ser construída. Pedra a pedra. Escolha a escolha. Dentro destas paredes, os ecos do escândalo e o caos da fama dão lugar a ritmos mais tranquilos. Treinos sob o sol da manhã. Refeições em família quando a agenda o permite. A disciplina dos exames de saúde de rotina, que agora trata não como uma obrigação, mas como uma sobrevivência. Em termos financeiros, a sua fortuna está avaliada entre os 350 e os 400 milhões de dólares. Um testemunho de décadas de domínio na música, televisão e cinema. O mercado imobiliário representa uma fatia considerável desta riqueza. Para além do complexo em Calabasas, foi proprietário de uma propriedade em Hidden Hills, de casas luxuosas na Pensilvânia, onde residem as suas raízes, e, a certa altura, de uma extensa propriedade no Hawaii, vendida por milhões, mas ainda recordada como um refúgio tropical. Estas não são meras casas, são capítulos da sua vida, símbolos de quão longe chegou da Filadélfia Ocidental. Acrescente-se a isto uma frota de automóveis de luxo, de Bentleys a Maybachs, e o alcance da Westbrook Inc.,
a produtora que serve de motor de negócios e playground criativo para a sua família. E o seu império é inegável. Mas mesmo aqui, no meio de casas palacianas e riqueza global, há humildade. Will sabe melhor do que ninguém que o dinheiro não pode proteger um coração do arrependimento, nem uma mente das tempestades. As lições da falência aos 20 anos, as cicatrizes do escândalo e a sombra da doença ensinaram-lhe que os números no papel pouco significam sem equilíbrio na alma. E assim, nesta fase da vida, o sucesso é menos medido pelas contas bancárias do que pela disciplina. Treina regularmente, come com moderação e partilha abertamente que cada consulta médica, cada exame, não é só para ele. É um lembrete para os seus fãs, especialmente para aqueles que estão a entrar na meia-idade, de que zelar pela saúde não é fraqueza, mas sim sabedoria. A família, antes fragmentada pela distância e marcada por escândalos, encontra agora formas discretas, mas poderosas, de se reaproximar. Embora Will e Jada vivam separados desde 2016, a sua história não terminou em amargura. Em vez disso, continuam a encontrar-se em momentos importantes, unidos menos por convenções do que por resiliência. Em 2025, a família reuniu-se para celebrar o aniversário de Jada, com risos a ecoar pela mesa como se desafiassem os anos de manchetes. Não era a perfeição, mas a presença. E, por vezes, a presença é a forma mais profunda de amor. Os seus filhos, cada um trilhando o seu próprio caminho, transportam o legado com vozes diferentes. Jaden entra na moda com um sentido de identidade destemido, transformando o estilo em declaração. Willow transporta a tocha da música, e a sua originalidade assombrosa é um espelho do fogo da sua mãe e da alma do seu pai. E Trey, filho do primeiro casamento de Will, tornou-se não só uma presença, mas uma fonte de paz. A sua relação com Will, antes distante e incerta, tornou-se estável, acolhedora e inabalável. Para um homem que um dia congelou em criança, com medo de se tornar o mesmo tipo de pai que temia, esta reconciliação é mais do que um conforto. É a redenção. No final de contas, o império que Will construiu em Hollywood é vasto. Filmes, música, prêmios, riqueza. Mas a verdadeira medida do seu legado não está nas passadeiras vermelhas ou nas bilheteiras, mas sim na mesa da família, no som do riso das crianças, na coragem de perdoar e na escolha de se voltarem a unir após as tempestades. Para Will Smith, a família que temia perder tornou-se a vitória que mais preza. Uma coroa não de ouro, mas de amor. E, no entanto, mesmo nesta temporada mais tranquila, a sua história continuou a desenrolar-se nos ecrãs e nas canções. Em 2022, regressou com Emancipação, um filme de imensa gravidade, mas lançado no silêncio que se seguiu ao escândalo dos Oscars. O papel exigiu a sua alma, mas a recessão foi contida. Um lembrete de que a redenção em Hollywood raramente é imediata. Mas Will não recuou. 2 anos depois, regressou em força com Bad Boys 4, um filme que ultrapassou a marca dos 400 milhões de dólares em todo o mundo e lembrou o público do carisma natural que o tornou um rei das bilheteiras. O regresso não foi triunfante em termos de ruído, mas firme em termos de provas. A resiliência leva tempo, mas perdura. Em 2025, regressou não só aos ecrãs, mas também aos palcos da música. Após 2 décadas de ausência, o seu álbum, baseado numa história verídica, marcou a primeira vez em 20 anos que colocou a sua voz numa melodia. Entre as suas faixas, uma destacava-se por uma clareza assombrosa, com belas cicatrizes. Era menos uma canção do que uma confissão, um testemunho das próprias feridas que um dia ameaçaram defini-lo. Para Will, a canção não era sobre esconder o que se tinha partido, mas sobre mostrar que a cura em si pode ser bela. Foi, em muitos aspectos, a banda sonora do segundo ato da sua vida. Os projetos cinematográficos continuam a acompanhar o seu caminho. Eu Sou a Lenda também continua em desenvolvimento, sussurrando promessas de ressuscitar um dos seus papéis mais icônicos. Fast and Loose está no limbo, com destino incerto. Pole to Pole, um documentário da National Geographic que já foi adiado. Ainda aguarda o seu momento. Nem todo o empreendimento é seguro, mas a vida também não. O que importa é que ele continua a criar, continua a arriscar, continua a avançar. E através da Westbrook Inc., a empresa de mídia que cofundou, construiu não só uma plataforma para si próprio, mas uma plataforma de lançamento para as vozes artísticas da sua família. Um legado de narrativa que se estende para além da sua própria sombra.
Se a década de 1990 o coroou o rei dos blockbusters e a década de 2000 o transformou num ator de profundidade, esta década trouxe-lhe a lição mais difícil até agora. Como voltar à luz depois de cair perante o mundo? E como fazê-lo carregando o peso da idade? O seu regresso não é barulhento, nem impecável. É mais silencioso, mais lento, cozido não pelo fogo da juventude, mas pela resistência, humildade e perseverança. O corpo que antes saltava pelos ecrãs agora exige descanso. A mente que antes carregava piadas como armas, agora carrega memórias de quartos de hospital e resultados de exames. Mas talvez seja esse o seu poder em emancipação. Debateu-se com a história. Em Bad Boys 4, recuperou a alegria. Em Beautiful Scars, transformou a confissão em canção. Não eram apenas projetos. Eram marcas, a prova de que, mesmo que o tempo corroa as forças, pode aguçar o sentido. A recuperação aprendeu. Não é um acontecimento único, é uma decisão diária, um diálogo com a dor, uma negociação com a própria idade. E assim, aos 56 anos, Will Smith não está simplesmente a reconstruir uma carreira, está a reconstruir uma vida à sombra da mortalidade. É um homem com uma fortaleza em Calabasas, com filhos que brilham com o seu próprio gênio, com cicatrizes que já não paralisam, mas testemunham. O seu império pode vacilar, os seus filmes podem ter sucesso ou fracassar, as suas canções podem ecoar ou desaparecer. Mas o que permanece é a imagem de um homem que se recusa a desaparecer no silêncio. O Fresh Prince já não é um príncipe. Já não é um príncipe. Ele é algo mais raro, algo mais profundo. Um homem que conheceu o triunfo e a humilhação, a juventude e o declínio, a saúde e a fragilidade, e ainda assim encontrou a coragem para se reerguer. Pois, no final de contas, a grandeza não é a ausência de cicatrizes, mas a graça de conviver com elas e deixar que nos ensinem a perseverar. Se acredita que a viagem de Will Smith é mais do que fama, se é sobre cicatrizes, força e segundas oportunidades, curta-a como uma homenagem. E se um filme, um momento, ou até as suas lutas tocaram o seu coração, partilhe abaixo para que possamos homenagear não só a estrela, mas o homem